Olá, alunos! Então, a gente vai começar as nossas aulas com uma retomada de conteúdo. A gente vai estar retomando um pouquinho sobre função afim e função quadrática. Vamos falar um pouquinho sobre a função afim. A função afim, ela tem a sua lei de formação definida por f de x igual a x mais b. Muitas das vezes, esse f de x pode vir no lugar dele o y, tá? Seu gráfico vai ser sempre uma reta. Agora vamos falar um pouquinho da função quadrática, ou função de segundo grau. É definida pela lei de formação ax ao quadrado mais bx mais c. Seu gráfico é uma curva, ou seja, uma parábola. Aqui temos alguns pontos importantes sobre a função afim, ou seja, a função de primeiro grau, né, que eu anotei para vocês através deste mapa mental. Aqui fala sobre a sua lei de formação, né, que eu já disse antes, que é ax mais b, onde A é o nosso coeficiente angular, que refere-se à inclinação da reta. Se esse A for positivo, ou seja, maior que zero, a reta do gráfico ela é crescente. Se esse A for menor que zero, ou seja, se ele for negativo, a reta do gráfico vai ser decrescente, né? O coeficiente B, que é o termo independente, o coeficiente linear, ele indica onde a reta está cortando o nosso eixo y, tá? Aí eu pus alguns lembretes, né, a respeito do ponto cartesiano, que é representado por uma letra maiúscula, e entre parênteses, o primeiro número refere-se ao x, né? E o segundo número é representado pela letra y, tá? Coloquei sobre a função identidade, né? F de x é igual a x. Função linear, função constante, né? Então, eu coloquei tudo aquilo que a gente já estudou, bem resumidamente, né? Em qualquer dúvida, vocês podem voltar às aulas anteriores, assistir aos vídeos, para estarem relembrando um pouquinho sobre função afim. Aqui, a gente fez um mapa mental da função quadrática, né? Função de segundo grau. Onde temos aí a sua lei de formação, y igual a x ao quadrado mais bx mais c. O coeficiente angular, né, o a, ele está se referindo sobre a concavidade da nossa parábola. Se a concavidade for voltada para cima, significa que meu a ele é maior que zero, ou seja, positivo. Se está voltada para baixo, significa que meu a é menor que zero, ou seja, ele é negativo. O coeficiente b, ele indica se a minha concavidade atravessa o eixo y crescendo, decrescendo ou reto. E o c? Bom, o coeficiente c, ele indica onde a minha parábola atravessa o eixo y, tá? Então, aquele número que está sendo representado pelo coeficiente c é exatamente onde a parábola corta o eixo y, tá? A respeito do y do vértice x do vértice, ou seja, vértice da parábola. O que vem a ser o vértice da parábola? Ele é o ponto de retorno do meu gráfico, ou seja, aonde o meu gráfico parou de crescer e começou a decrescer, aquele ponto, ele é o vértice, tá? Ou vice-versa. E esse vértice, ele é formado por dois pontos, né? Que é o x do vértice e o y do vértice. Esse x do vértice, a gente tem uma formulazinha para calculá-lo, que é menos b sobre 2a. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Através do vértice da parábola, também a gente pode estar determinando o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, tá? O que vem a ser o ponto de máximo? Que em algumas atividades vem lá, determine o ponto máximo atingido ou o ponto mínimo, né? Se a minha concavidade ela está voltada para baixo, vocês vão poder observar que o vértice da parábola vai estar na parte positiva do gráfico,
ou seja, vai estar atingindo o ponto máximo. Já se a minha concavidade estiver voltada para cima, vocês vão observar também que o vértice da parábola vai estar na parte negativa do gráfico, então vai estar atingindo o ponto de mínimo, tá? Aí eu coloquei também mais algumas observações a respeito para se calcular uma equação de segundo grau, né? Para calcular uma equação de segundo grau, a gente usa a formulazinha de Bhaskara, né? Que é delta igual a b ao quadrado menos 4ac e x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ainda a respeito do discriminante delta, a gente pode estar dizendo que, se delta for maior que zero, temos duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Se esse delta for igual a zero, temos duas raízes reais e iguais. E se ele for menor que zero? Se ele for menor que zero, ele não possui raiz real, tá? Então, aqui a gente colocou, né, um resuminho através desse mapa mental para estarmos retomando um pouquinho sobre função quadrática e também função afim. Então, agora a gente vai começar as nossas atividades, né? Bons estudos e até a próxima aula.